No quadro Você é Especial, hoje estreando Cenário Novo, José Carlos Ori recebe alunos de nossa região para um bate-papo sobre o atual comportamento dos jovens em nossa sociedade. Um ótimo dia para você. Estamos de novo no quadro Você Especial. Hoje, dentro do mesmo estúdio, mas hoje com um cenário novo. Um momento de alegria para nós, podemos apresentar para toda essa grande região um novo cenário. O cenário do programa, um cenário tão especial quanto você. Mas além desse cenário especial, acredito que hoje é um marco muito importante. De todas as entrevistas que fizemos até hoje, nossa preocupação era chegar no dia de hoje, quando nós vamos conversar com um grupo, se eu posso dizer na linguagem deles, com uma galera muito especial, que é um grupo de jovens de várias escolas, não só do município de Jaboticabal, como de Guariba, onde estaremos falando um pouco sobre as suas angústias e principalmente o seu ponto de vista em relação à família, homossexualidade, drogas, e nós estaremos falando isso ao longo de alguns programas. Por isso, é muito importante que você esteja comigo nesse momento, nesse bate-papo com essa juventude toda. Essa manhã está muito bonita, mas não é bonita por causa do estúdio, por causa só do programa Você Especial. É que nós estamos com muitos jovens e falar de juventude é falar de beleza, de falar de expectativa, de esperança. E é tudo isso que nós estamos tendo hoje pela primeira vez, um grupo de mais de 20 jovens reunidos dentro do quadro Você Especial. Por isso eu queria muito a tua atenção. Nós estamos recebendo hoje aqui, além de toda essa plateia linda de vocês, queria muito agradecer vocês, é muito importante. É uma região muito grande, ouvindo e querendo entender um pouco o que o coração dessa juventude bonita pensa, quais as angústias, quais as inseguranças, e é isso que o programa vai tentar passar através aqui da liderança da escola de vocês, tá? Então nós queremos aqui agradecer a presença da escola Josefina, da cidade de Guariba, do Senac, daqui de Jaboticabal, da escola Pedroso, também da cidade de Jaboticabal, e o conhecido Estadão, o Aurélio Arrobas Martins de Jaboticabal, que também está aqui com a nossa galera, nessa juventude toda. Eu queria começar com o Guilherme. A pergunta primeira é que no último programa nós conversamos com pai e mãe e os pais disseram que o maior desafio hoje, né, da sociedade é convivência. Essa é o que ficou estabelecido na última, que a maior dificuldade está na convivência familiar. Então, agradecendo aqui o Guilherme, já passo para você deixar um bom dia para todos os pais, jovens que estão assistindo. Como que é isso? Aonde que está essa dificuldade? Como que você vê esse lado de convivência familiar nos dias de hoje? Muito bom dia a todos os telespectadores. Bom, Ori, eu vejo assim que a família brasileira, nos dias atuais, tem deixado a desejar a questão do diálogo familiar. Muito se vê a ausência de diálogo. Às vezes assim, o pai e o filho acabam nem se conhecendo, porque acabam nem se cruzando com a história do outro, porque por falta de diálogo, por falta da troca de ideias para poder conhecer o mundo do outro, para poder que o filho conheça também o mundo do pai, para que o pai também conheça o mundo do filho, para que haja essa iniciativa do filho e do pai, para que haja esse diálogo dentro da família, para que a mãe possa saber quem é realmente o filho dela, para que não haja uma estranheza. Habitam ali no mesmo lugar, no mesmo território familiar, mas um não conhece o outro, um não sabe. Às vezes assim, tem mães que não sabem quem é o seu filho, tem filho que não sabe quem é a sua mãe realmente. Então, falar com o seu filho na questão do diálogo seria assim, a mãe amiga, o pai amigo. Então, para que haja essa troca de ideias, eu acho muito importante nos dias de hoje, na família brasileira, que haja necessariamente essa troca de ideias, para que os jovens se sintam mais à vontade dentro de sua casa. Eu acho muito importante. Tem que se sentir valorizado e acolhido, é mais ou menos isso que você quer dizer. Então, o que está faltando na sua visão, e acredito que boa parte desse grupo seu de amigos, é que falta diálogo dentro de casa. Você chegou ao ponto de dizer que pai e às vezes mãe não conhece o próprio filho. Exatamente. Né? Ieda, queria passar para a Ieda agora a pergunta. Como você vê esse lado de convivência familiar? Primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer a presença aqui no programa. Bom, eu acho que a convivência familiar ela é muito importante na vida da criança, do adolescente. Por quê?
porque é graças a essa convivência, a toda a intimidade que tanto os pais têm com o filho, quanto o filho tem com os pais, que leva a criança a sempre se sentir segura das escolhas que faz. Então é muito importante essa convivência para que o jovem ele possa acertar, ele se sinta assim, cabível de fazer as escolhas certas para o que ele precisa. Deixa eu ver se eu entendi. Se esse jovem, na sua visão, ele cresceu numa infância, ele não tem essa segurança dentro da família, pode ser um dos motivos para levá-lo à violência, por exemplo? Claro. A violência e principalmente as drogas também, porque às vezes longe de casa você tem más companhias, ou então você acaba induzido às vezes ao erro. Então se você tem um diálogo dentro de casa, um companheirismo com seus pais, você vai conversar, você vai se abrir e essa criança, esse adolescente, ele vai se sentir seguro em dizer não, em estabelecer limites para ele mesmo. Agora a minha pergunta é para a Tauana, né, que está representando aqui o Estadão. Dentro desse comentário, Tauana, o Guilherme nos disse que tem mãe, às vezes, os pais que dentro dessa vida moderna tão corrida, às vezes nem conseguem conhecer o próprio filho ou a própria filha, né? Aqui um outro depoimento onde chegamos à conclusão que se você não se sente acolhido, protegido, valorizado dentro de casa, podemos ser levados depois na juventude para o mundo da violência, até pelo mundo das drogas. Como que você vê isso? Bom, primeiramente, bom dia, né? Agradecer a presença. Bom, eu concordo com o que eles disse. Eu acho que a amizade dos pais com os filhos é muito importante hoje, porque influencia muito, né? Você ter os seus pais bem perto de você, na hora das amizades mesmo. Eu acho que é basicamente isso que rola. O pai e a mãe presente dá mais segurança para você fazer as escolhas mais corretas? Com certeza. Eu acho que ter os pais presentes hoje é a base, é fundamental. E como vocês, aí depois eu vou chegar em vocês, tá? Mas como que está isso hoje, na grande maioria, os pais estão perto? Olha, eu acho que a grande maioria não. Porque se estivessem tão próximos e tão amigos de seus filhos, não existiria tantas as drogas, as violências, não estariam tão próximos. Fernanda, você já ouviu tudo, né? Seus amigos também já ouviram. E isso começa, eu estou ficando preocupado. Eu não sabia que era tão nítido e tão claro dentro do coração da juventude essa preocupação, inclusive com a própria família, né? Tenho certeza que aqui ninguém está falando do próprio pai, da própria mãe. É o que está latente, é que está visível, inclusive para a própria juventude. E está aqui eles como verdadeiros testemunhas de que eles estão pedindo, né, de alguma forma, em nome de toda essa juventude, para que nós possamos nos posicionarmos de uma forma diferenciada. Então eu queria ouvir da Fernanda também suas considerações. Primeiramente, bom dia. Bom, aqui já foi abordado muito que a falta de diálogo com os pais e filhos causa problemas. Bom, se os pais não ensinam, o mundo ensina. Então, antes, os adolescentes e crianças ouvir dos seus próprios pais, que vão ensinar com sinceridade, com amor, do que aprender no mundo, nas ruas, onde as pessoas não estão nem aí para ninguém. Na rua você vai achar um desconhecido, pode falar que é teu amigo, te oferecer drogas. Se você não tiver limites, como já foi dito, se você não tiver seus pais presentes para te mostrar o que é certo e o que é errado, você não vai saber recusar. Talvez a criança tome atitudes que para ela pode ser normal. Para ela não teve aquele ensinamento, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu não conheci o meu pai, eu não conheci minha mãe. Tem essa revolta dentro do coração. Filhos que são abandonados, crianças que são abandonadas, crescem revoltados. Fernanda, na sua visão, é mais importante, em todo momento, a gente sabe disso, mas qual que é mais crítico você acha a ausência? Quando infância ou quando pré-juventude? Eu acho que quando infância. Porque a criança, ela começa a ter conhecimento, ter uma certa ter discernimento a partir dos seus 7 anos, 6, 7 anos, ela já começa a entender. Se faltar, pode prejudicar? Pode prejudicar dali para frente, o futuro. Nada. Como eu disse para vocês, além dos entrevistados, representando 4 escolas da nossa região, tem um público maravilhoso aqui que vocês já viram. Mas eu estou fazendo entrevista aqui, tem um jovem aqui levantando o dedo e quer falar. Então eu gostaria muito que ele fizesse também as suas considerações. Bom dia, meu nome é Flávio, eu sou do Aurélio Arrobas.
E eu queria comentar que uma coisa que as famílias deixam a desejar às vezes também é o fato de serem ainda tão tradicionais, apesar da modernidade, com a ideia fixa de que os filhos têm que ser tão viris e as filhas tão internas, ali cuidando da casa e dos filhos, sem ter aquela liberdade, né, vivendo toda aquela antiguidade e não enxergando o que realmente acontece hoje em dia. Como diz no popular, o que está rolando na vida moderna hoje. É Exatamente. Isso, né? Você está dizendo que os pais estão um pouco conservadores demais. Isso. Não romperam com essa vida moderna, é isso? Apesar de muita coisa ter mudado em relação entre pai e filho, isso ainda deixa um pouco a desejar, na minha opinião. Ah, existe talvez ainda muito preconceito? Também, porque se o jovem a criança é educada desde pequeno, um menino, por exemplo, de que ele tem que ser viril, ele tem que ser másculo, não chora, não, enfim, tem que ser macho. Tem que ser macho. Se um dia, lá para os seus 16 anos, independente da idade, ele às vezes tiver aquela dúvida sexual, ele vai ter muito mais dificuldade de assumir ou de contar para alguém, de se expor do que se ele crescer com a orientação, com a conversa, com toda uma coisa mais ampla dos pais. Por que a juventude está ficando um pouco violenta? Por que se ouve tanto hoje falar de bullying dentro das escolas? Por que os jovens estão agressivos? Por que a juventude parece que está querendo chamar atenção, estragando o bem público, entrando no mundo das drogas? E eu queria fazer essa pergunta para a Fernanda. Fernanda, por que você acha que nessa vida moderna nossa hoje, a juventude está um pouco mais agressiva do que alguns anos atrás? Olha, assim, hoje em dia, os casais estão tendo muitos problemas entre eles. Aí os filhos dentro de casa vê briga entre os pais, pai batendo em mãe, esse desentendimento, e a criança ela é o que ela aprende dentro de casa. Ela é o espelho do que os pais mostram. Reflexo. Então elas vão refletir lá fora o que elas veem dentro de casa. Se os pais não se entendem, brigam e muitas vezes maltratam o filho também para descontar, ela vai querer descontar lá fora. O que a mãe desconta no filho, o filho vai descontar no amigo e assim vai. Violência gera violência. Então, a criança aprende dentro de casa e vai querer fazer na escola, nas ruas, chamar a atenção dos outros de uma maneira que ela não sabe se é boa ou não. Talvez uma falta de orientação e vai descontar no amiguinho, praticando bullying. Agora vamos conversar com a Tauana para que ela também possa passar o seu posicionamento, a sua visão. Interessante isso, né? Se dentro de casa existe um pouco de geração de violência, de agressividade, o jovem assimila e reflete lá fora. Como você vê isso, Tauana? Bom, eu concordo com o que ela disse. Eu acho que nós somos o espelho dos nossos pais. Se eles nos educam corretamente, nós teremos isso na rua também. Mas também envolve um pouco o alcoolismo. Eu acho que os jovens estão começando a beber, a fumar mais cedo, isso também gera. Muitas vezes por problemas dentro de casa mesmo. Ah, meu pai bate na minha mãe bate no meu pai. Eu vou lá, eu vou beber, eu vou esquecer um pouco. E acaba descontando em quem não tem nada a ver com isso, né? Que geralmente catalisa uma energia ruim nesse sentido. Acaba descontando em quem não tem nada a ver com isso, quem nem sabe o que está se passando. Você vê que a juventude hoje está bebendo mais cedo e mais também. Isso, mais cedo e consumindo mais álcool. Olha, eu estou, não sei se eu posso dizer chocado, estou impressionado com o depoimento dessa juventude. Da onde que eles estão tirando tantas coisas que às vezes nós adultos, né, ou pelo menos mais vividos, que eu sou muito novo, estou próximo à idade deles, né, mas eu acredito que eu nunca tinha pensado com tanta clareza certas coisas, né. Curioso. Dentro de casa tem violência, dentro de casa a mãe grita, ou o pai grita com a mãe não sabe como se defender, talvez se sente um pouco subjugada, desforra no filho e o filho tem que desforrar em alguém. Interessante isso, né? E isso é bom para nós começarmos a refletirmos um pouco o que está acontecendo dentro de casa.